Muito feliz. Muito feliz por poder enxergar vocês. Nas últimas vezes eu só via vultos. Óculos novo, presente da minha esposa. E só peço a Deus que dure, né? Foram 4 ou 5 anos passados. Essa capacidade de perder e de quebrar os óculos é cara e é complicado. A gente não faz isso porque quer, mas é um aspecto a ser desenvolvido. Outra coisa legal é que eu tinha que tomar a decisão entre enxergar os irmãos ou não enxergar com a máscara, onde surge o vapor que embaça tudo. E hoje à noite eu estou muito feliz, com os óculos, com a cordinha para não perder, e de ver cada um de vocês, não só o vulto, mas a imagem das pessoas. E hoje, ano novo, vida nova, já sou cidadão jundiaiense, estou muito feliz, minha família é muito feliz em morar nessa cidade onde trabalhei por muito tempo. E eu louvo a Deus pela palavra que Deus colocou no nosso coração. Hoje, nós queremos compartilhar com os irmãos, no sermão que escrevi e esqueci lá em casa, mas que Deus já escreveu no meu coração, o chamado de Deus para o ano novo. E tudo vem com base no texto bíblico de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1 do capítulo 6, que nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi retirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. O Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. Amados irmãos e irmãs,
O texto começa com o ano da morte do rei Uzias. Aquela morte, aquele contexto de morte, marcou a passagem, o fim daquele ciclo e as expectativas negativas para um novo ano. E droga, Isaías foi profeta logo naquele tempo. E profeta na corte. Ele era diferente de Oséias, diferente de outros profetas do campo. Ele era um profeta da cidade. E na cidade, na corte, os reis esperam que os profetas tragam coisas boas, mesmo em cenários ruins, para alegrar o seu coração. Mas a verdade é que nem sempre Deus trata a gente nos mostrando coisas só boas, porque o profeta ele não é um animador de auditório, o profeta não é um cortesão, o profeta ele tem que falar aquilo que Deus manda, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. E Deus, que é um Deus de relacionamento, nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer interagir conosco, Ele quer ter intimidade. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E nós tememos a Deus. Isaías temia a Deus. Temia não no sentido de ter medo, de respeito, de zelo, de seriedade no tratamento para com aquele ser, com o Pai superior, o Pai das luzes. Então, naquele cenário de morte, Isaías estava, como todo mundo, naquela ansiedade. Se esse ano, se com o rei Uzias já foi difícil, imagina sem ele. E para a gente entender o momento que Isaías estava vivendo, nós temos que entender quem foi o rei Uzias. Porque o que marcou foi o ano da morte do rei Uzias. Uzias foi o rei mais próspero depois de Salomão. O nome Uzias quer dizer, o Senhor é minha força. E ele governou o povo com braço duro, fez reformas, fortaleceu o exército, fez o povo prosperar, a nação prosperar, e o rei Uzias era alguém muito querido pelo povo. Era um sucesso o rei Uzias. E Uzias começou bem, temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, respeitando as pessoas. Só que Uzias teve um problema, né? E ele morreu em decadência, porque o sucesso lhe subiu a cabeça. A vaidade fez com que ele tropeçasse. E o rei Uzias vilipendiou, ele desrespeitou o sagrado. Ele se achava acima, ele passou a se achar acima do bem e do mal. E ele foi castigado, ainda em vida, com a maldição de uma lepra na testa, no cabeção, para que todo mundo soubesse, né, o que aconteceu com ele. Porque lepra, desde sempre, foi sinal de maldição. Então, ele é a maior autoridade, né, maior autoridade daquele povo, o rei mais poderoso daquela época, começou a decair quando ele se afastou de Deus e teve essa marca que o perseguiu até a morte. Ver o seu rei, o seu líder, com a lepra na testa, era um sofrimento muito grande para todos que amavam o rei Uzias. E naquele ano, poxa, Isaías estava assim, cabisbaixo. Tem anos que são assim. Meu amigo morreu, Paulinho, especializado em salvar vidas. Bombeiro. Morreu no dia 31. Tomou um banho, teve um infarto fulminante,
Morreu. Acho que não tinha nem 50 anos. Era a pessoa menos indicada para morrer naquela época. Mas foi um choque. Esse ano marcou a vida daquela família. Por quê? Já morreu a irmã há 2 meses. Agora morre o Paulinho. No ano da morte do Paulinho, no ano da morte de pessoas que amamos, e muita gente morreu neste período que já se completa há 2 ou 3 anos, e tem novidades aí, né? A enchente na Bahia, nem Noé viu tanta água que nem os baianos ultimamente, muita morte, muito desespero, muita falta de perspectivas. E o que esperar do profeta de Deus? O profeta estava dizendo, ele já exercia o seu ministério profético na corte, junto à elite de Israel, mas ele não tinha visão. Normalmente, quando a gente está mal, quando a gente está meio sem expectativa, a gente não tem visão. Sabe por quê? Porque a gente está cabisbaixo. E quando a gente está cabisbaixo, a gente não olha para o céu, de onde as bênçãos vêm. Então, no ano da morte do rei Uzias, nós temos Deus falando ao nosso coração, nesse contexto de morte que nos cerca, com tendências a piorar de um modo geral. Deus continua nos dando visões. Você crê? Deus tem visões para você. Visões do quê? E quais são as visões de Deus? Não é a visão do fantástico, do Robélio de Ogum, que, né, adivinha, vai morrer um político esse ano, essas coisas, esse besterol que assola o país nessa época. Deus te dá a visão do que está aqui na palavra, da sua glória. Vi o Senhor num grande e sublime trono. Vi a glória de Deus. Então, no ano novo, nesse contexto de morte, olha para cima. Amém? Olha para cima. Deus quer te dar visões do que Ele está fazendo com você, para você e através de você. A glória de Deus é resplandecida no testemunho de esperança que nós trazemos no coração. E nada, nem ninguém pode roubar de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é uma bênção que ninguém pode tirar, a nossa aliança. Outra coisa muito legal que a gente vê aqui é que, na perspectiva da glória de Deus, da luz do Senhor resplandecendo em nós, nós temos a visão da nossa pequenez, a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a nossa condição de pecador, de homens falhos, mulheres falhas, com defeitos, pecadores, mas ainda assim Deus é tão bom que Ele quer usar a gente para o seu louvor. Deus cuida de nós. Hoje é um dia para a gente comemorar de estar vivo, gente. Está feio o negócio aí. Agora tem a terceira onda, tem a terceira injeção. É um negócio bilionário. Ainda assim tem os abutres roubando os recursos que poderiam salvar pessoas. E até aqui o Senhor nos sustentou, Ebenezer. E por isso nós estamos alegres. Você está alegre hoje? Hoje passei o dia com a família. Nós temos família ainda, olha só, quanta gente não tem. Então, amados, a visão da glória de Deus, a nossa visão como pecadores, olhamos para nós mesmos e olhamos para qual a outra visão? A visão do nosso povo. Do povo que nos cerca, o povo de impuros lábios, e nós não somos muito melhores do que eles. Naquele período em que Isaías estava cabisbaixo, ele olhou para dentro dele e falou, eu não sou melhor do que ninguém. E Deus fez um chamado, Isaías, a quem enviarei? Né? A quem enviarei? E Isaías ficou naquela, quem sou eu? Eu sou um homem igual aos outros, de impuros lábios. Quem sou eu para ser pastor? Quem sou eu para ser presbítero?
Quem sou eu para ser diácono, para ser pai, para ser mãe, para ser chefe de alguma coisa em algum lugar? Quem sou eu para ser referência? Porque os meus lábios são impuros, sai besteira da minha boca. E Deus, que é tão bom, é tão legal, e essa é a boa nova para o feliz ano novo, ele pega Atenas, o anjo, ele se utiliza de alguém, porque essa vida com Deus só tem sentido na comunidade. O próprio Deus, uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, todos cooperando para a bênção da obra de salvação de Deus sobre a humanidade. Então, amados, o anjo vai lá, pega Atenas, a brasa viva no altar e coloca nos lábios do profeta. Para quê? Para que os seus lábios sejam purificados, porque não pode sair da mesma fonte 2 tipos de água. A nossa boquinha é para o louvor a Deus. É por isso que crente não fala palavrão, por isso que crente não fala esses inconstitucionalissimamente que estão por aí. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, daquilo que está gravado na nossa mente e no nosso coração, da visão da glória de Deus, da visão da misericórdia de Deus que nos alcança, da visão da nossa missão como servos purificados pela brasa viva do altar, de anunciar a palavra lida e, sobretudo, a palavra vivida. Amados, essa foi uma visão naquele contexto de morte que trouxe vida. E o que nós temos mais? Deus quer enviar. A quem como se converterão se não há quem pregue? Como as pessoas serão confortadas se não houver pessoas para apacentá-las, se não forem visitadas? Como alguém pode ter um feliz ano novo com fome? E eu louvo a Deus na percepção, estou chegando agora, mas na percepção de que a nossa igreja, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Me parece foram mais de 1000 marmitas para pessoas famintas. Porque a gente só sabe como dói essa coisa quando a gente passa por isso. Eu já tive vontade de comer e não tinha. A barriga ronca e o cérebro trava. E louvamos a Deus, porque a nossa missão é apacentar. O nosso Senhor é o pão da vida. E outra coisa, muito legal também, no sentido espiritual. Jesus, ele se preocupa tanto com a gente no ano novo, a nossa felicidade no ano novo, que nos ensinou aquela oração do Pai Nosso, que alguns mais famintos como eu chamam de a oração do pão nosso, ponto alto daquela oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não dá para amanhã, é uma decisão hoje, uma decisão física e também espiritual, se alimentar da palavra, estar aqui no lugar santo, na comunhão, já começar o ano, a gente não entra com o pé direito ou com o pé esquerdo, a gente entra com os 2 pés. O pé não vai determinar se o ano vai ser bom ou não. O que vai determinar o nosso feliz ano novo é a visão que temos, dada por Deus. Amém? Amados, e continuando aqui, numa época de grande entretenimento religioso, em que as pessoas estão andando como ovelhas que não têm pastor, em que pululam os inescrupulosos, mercadores da fé, como no tempo de Jesus, Deus nos chama para anunciar a sua palavra.
A sua palavra é a verdade que liberta do pecado, liberta do mal, liberta da cegueira, da ignorância. A Bíblia, a nossa regra de fé e prática, é um instrumento, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho nesses tempos obscuros que estão por vir. E não vos iludam, ninguém vos iluda. As coisas, de um modo geral, não vão melhorar porque são cumprimento da profecia. Na verdade, dá a impressão que a grande tribulação, a grande dor que assola o mundo de tempos em tempos, já começou. Mas uma coisa nós podemos estar certo: Deus está conosco. Nesse ambiente de morte, Deus tem um compromisso com a nossa vida, com a vida de nossos pais, com a vida de nossos filhos, com a vida eterna que Jesus logrou para nós lá naquela cruz. Então, nesses tempos onde se encomenda a mensagem, tempo da internet, está mais para autoajuda do que para fé, muitos crentes vivem de horóscopo bíblico. A palavra de Deus nem sempre é de passar a mão na cabeça. A palavra de Deus aqui, para Isaías, a gente que é pastor, quando vai para o seminário, a gente tem a ideia, eu quero falar das bênçãos, Mas até o sofrimento é bênção, se for mandada a mensagem, se tiver embasado no respaldo que Deus dá para as nossas palavras. E a palavra que Deus mandou Isaías falar naquele período não foi necessariamente uma boa nova. Foi o quê? Vai acabar tudo. O povo está com o coração duro, eu já estou avisando há bastante tempo. O povo vê e não enxerga, é o que está aqui no que nós lemos. O povo ouve, mas não escuta, não dá ouvidos. Eu estou avisando. Vai acontecer, irmãos. A desolação da cidade vai ficar que nem o tal do terebinto, é o toquinho depois do fogo. E se nós pensarmos bem, no ministério de Isaías, ele estava na corte quando aconteceu a ascensão de Nabucodonosor, a destruição e saque do templo em 760 a.C., a humilhação dos jovens, a violência contra as virgens, os idosos estavam cabisbaixos, a coisa foi tão feia, depois dessa mensagem de Isaías, que as mães lançavam sortes para ver o filho de quem elas iam comer no jantar, para vocês terem uma ideia. Os jovens mais inteligentes, talentosos, como esses que vimos aqui, foram levados para a Babilônia, e lá eles sofreram a zombaria do tipo, canta um cântico lá de Sião, e eles penduraram os instrumentos. Mas sabe, tem dia de exortação, tem dia de mensagens tristes, porque a vida não é feita só de alegrias, mas Isaías também profetizou a restauração do povo de Israel no tempo novo, no ano novo. E quando a gente está sofrendo, parece que o sofrimento é uma eternidade. No caso desse povo aqui, no ano da morte do rei Uzias, a mensagem de Isaías aconteceu e durou 70 anos no cativeiro babilônico. Mas Deus libertou, Deus restaurou o povo e está restaurando até hoje. Então, amados, nesse primeiro culto de Ano Novo, Deus tem um chamado para você. Deus está chamando. Deus está te chamando, Deus está te dando a visão. Então, de pastor novo, ano novo, óculos novo, casa nova, tudo novo. Temos que nos libertar de velhos hábitos e tomar uma atitude. Deus está perguntando para mim e para você, e aí, Marcião, o
que vai ser? A quem enviarei? A quem enviarei? Envia-me a mim. Você pode dizer isso? Esse ano nós vamos arrebentar. Esse ano nós vamos arregaçar as mangas. Esse ano, segura nós, que agora eu quero ir, como diz a banda Resgate, né? Sai da minha frente, que agora eu quero ir. Ir com toda a ousadia, com toda a intrepidez aos lugares que Deus tem para nós. Operação Resgate. Vamos arrebentar. Eu estou com sangue de Jesus nos olhos. Vamos para cima. E certamente já é feliz o nosso ano. Quero profetizar, e não estou adivinhando o futuro, não. Estou falando aqui a palavra de Deus. Feliz ano novo. Deus fala para mim, bem sei os pensamentos que tenho para vós outros, e os tenho para bem. Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre, e vai ser um ano de grande colheita. Eu creio. O bicho está pegando aí. As pessoas estão dizendo, vai ser um ano mais horrível, né? Jesus está dizendo para nós hoje, lança as tuas redes. E em nome de Jesus nós lançamos as nossas redes no trabalho, nos estudos, nos nossos empreendimentos. E como aconteceu com Pedro, que não pescou nada a noite toda, quando ele obedeceu Jesus, a pesca foi maravilhosa. Pesca maravilhosa para Jundiaí, pesca maravilhosa para IPI, cura para os enfermos, novas pessoas chegando, temos visitas, sejam bem-vindos, não é? Profetizar meu filho que me visita, meu caçulinha, minha norinha, temos muita coisa boa, eu estou muito esperançoso, não é? Porque a palavra de Deus se cumpre, que Deus nos abençoe, amém? Chamado novo de Deus para nós, coisas velhas ficam para trás, né? As coisas velhas do Egito ficaram para trás. Cantai, pois, a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar, vencidas as barreiras que nos impediam. Eu cantava isso quando eu era criança, né? E eu continuo uma criança mais velha. Esse cântico veio forte no meu coração, inspirado pelo que eu estou vendo aqui. Vocês, ovelhas que o Senhor me confiou, né? Que eu hei de prestar conta. Está muito sério, está falando muito forte no meu coração. Minha visão pastoral é de desenvolver um relacionamento com vocês. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só Salvador. Que Deus nos abençoe.